Boa noite a todos. Damos início ao ciclo de palestras Direito Sistêmico, Desenvolvimento Humano para um Mundo Melhor. Sejamos a mudança que queremos. Para a abertura solene, com a palavra, a presidente da Comissão Estadual de Direito Sistêmico da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, doutora Juliana Fagundes Cândido. Boa noite a todos. Nós estamos aqui muito felizes de poder ter a presença da doutora Adara para estar falando para a gente um pouco sobre a violência doméstica, que é um tema que está sendo muito recorrente nos dias atuais, em virtude dessa pandemia que está dando tanta tristeza, né, nesse momento. Mas que a gente seja aqui um fator de alegria, de ajuda e suporte. A doutora Adara, ela estudou muito o assunto e por isso que nós a convidamos para falar um pouco sobre o que ela aprendeu sobre a violência doméstica, como a mulher identificar que ela está sofrendo essa violência doméstica. Porque quando a gente estuda um pouco sobre a violência doméstica, a gente entende que um dos principais problemas é justamente a mulher não se dar conta que está em situação de violência doméstica, né, doutora Adara? Perfeito. Então, eu vou ler aqui o currículo da doutora Adara, primeiramente, para vocês poderem entender que é realmente uma pessoa muito qualificada para estar falando aqui hoje com a gente. A doutora Adara, ela é mestre em Direitos Humanos pela Universidade de Brasília, na linha de pesquisa Políticas Públicas, escreveu sobre o uso da constelação na violência doméstica e familiar contra a mulher. Ela é pós-graduada em Controladoria Governamental, graduada em Ciências Contábeis pela Universidade de Brasília e bacharel em Direito. Autora do livro A Constelação no Judiciário e do artigo sobre o projeto no TJDF, A Constelação como uma Política Pública para a Resolução de Conflitos, publicada na revista jurídica Fórum Trabalhista, disponível no site institutoconstelar.com.br. Ela é presidente da Associação Brasileira de Consteladores Sistêmicos, a ABC Sistemas, escreveu o anteprojeto de lei número 9.444 de 2017, que visa incluir a constelação no âmbito judicial, e o anteprojeto de lei 452 de 2019, que visa incluir a prática sistêmica na formação dos professores da rede de educação do DF. Ela é analista judiciária federal há 15 anos, concursada pelo Tribunal Superior do Trabalho, e é voluntária e idealizadora do projeto Constelar e Conciliar, em vigor no Tribunal de Justiça do DF, desde 2015, em virtude de pesquisa acadêmica. A doutora Adara, nós conversamos antes e definimos algumas perguntas que seriam mais recorrentes. Então, essas perguntas serão tratadas e abordadas na exposição da doutora Adara. O que seriam essas perguntas? Né? Ela vai explicar um pouco do direito sistêmico, né? Já que a gente vai falar dessa perspectiva sistêmica. Vai explicar o porquê falar sobre esse tema da violência contra a mulher. Vai demonstrar como a mulher pode buscar ajuda e como o advogado pode contribuir com essa causa, né? Porque nós, advogados, a gente muitas vezes vai receber essas mulheres. E se a gente já tiver uma noção do que é essa perspectiva sistêmica, essa abordagem sistêmica, como ela pode ajudar a mulher, isso vai favorecer muito, né? O atendimento jurídico será mais completo, uma assistência maior ao cliente. Então, doutora Adara, feitas essas considerações, eu passo a palavra para que você possa começar a palestra, tá bom? Um abraço. Um abraço. Juliana, boa noite ao estado de Minas, que é um estado que eu tenho um enorme carinho, inclusive eu fiz a minha formação aí, e o lançamento do livro também foi na UAB de Minas, né? Um grande abraço a todos os advogados que compõem essa casa e que fazem trabalhos maravilhosos, né, em vários ramos do direito. Então, eu deixo aqui as minhas felicitações e a minha gratidão por estar aqui hoje colaborando e iniciando esse ciclo de palestras. Queria também parabenizar, eu vi que amanhã e depois vão ter palestras muito bacanas, com temas muito interessantes, que passam por essa abordagem do direito sistêmico. Introduzindo já o nosso assunto e a nossa matéria,
eu acho importante explicar o que é o direito sistêmico, porque muitas pessoas, né, às vezes veem o tema, não compreendem do que está sendo falado, então vou traçar ali uma breve explicação do que seria o direito sistêmico e vou entrar no tema da violência contra a mulher. Primeiramente, é importante esclarecer que quando a gente fala direito sistêmico, ela é uma expressão que foi cunhada aí, acho que em 2015, pelo Dr. Sam Storch, pelo uso de princípios sistêmicos e das leis sistêmicas pelos operadores do direito em questões de justiça, sejam em varas de família, sejam em varas de infância e juventude, ou nessa questão da violência doméstica. Então, não diz respeito, por exemplo, à aplicação do princípio de interpretação sistêmica do direito, que é o que a gente aprende lá nos nossos cursos de graduação, quando a gente vai estudar um pouquinho de hermenêutica constitucional, quando a gente vai estudar formas de interpretar, por exemplo, leis, a gente estuda, né, o princípio histórico, o princípio sistêmico. Então, não se confunde com aquele princípio sistêmico de interpretação. Tem um ministro que uma vez eu conversei com ele aqui em Brasília, e ele me fez o seguinte comentário, que a expressão direito sistêmico seria um pleonasmo, porque o direito já é sistêmico, né, segundo o entendimento dessa autoridade. O que não estaria de modo nenhum errado, muito pelo contrário, né, o doutor tem toda a razão, o direito já é sistêmico. Mas a expressão direito sistêmico, na forma como nós estamos trabalhando hoje, seria não somente o uso da constelação no judiciário, que é uma terapia breve, uma terapia familiar, que vai trabalhar ali o cerne da questão, e tem uma perspectiva mais geracional, né, de olhar para memórias, para fatos passados que influenciam no nosso modo de agir, no nosso modo de sentir no momento presente. Então, não é somente essa constelação no judiciário, a aplicação, digamos, da técnica, mas o direito sistêmico é um conceito maior que envolve, então, a aplicação de princípios dessa visão sistêmica, que até a gente colocou aqui o tema da nossa palestra hoje, violência doméstica na visão sistêmica. Então, seria um olhar mais abrangente, mais ampliado, sobre situações de conflito, por exemplo, ou sobre o funcionamento mesmo do próprio ser humano, das próprias relações e interações humanas, e também a aplicação das 3 leis sistêmicas que foram ali enumeradas por Bert Hellinger, quando ele desenvolveu esse método ao longo de várias influências de outras terapias, terapia familiar, terapia sistêmica, programação neurolinguística e uma série de aportes teóricos que daria aqui um livro, que até a Juliana comentou, que eu tenho esse livro publicado, que chama Constelação no Judiciário, e publico agora, esse mês, o Constelação na Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que foi uma pesquisa que eu fiz aí de 2 anos aqui no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em 2 juizados de violência doméstica. O primeiro juizado de violência de Brasília e o juizado de violência de Riacho Fundo, que é uma região administrativa aqui do Distrito Federal. E aí, então, esclarecido esse ponto do direito sistêmico, que seria, então, o operador do direito estar capacitado por meio de princípios sistêmicos, das leis sistêmicas, a ter um olhar mais humanizado sobre não somente o direito, mas também em relação a essas relações, estando em conflito ou não, essa interação, né, do ser humano com os outros, e sempre visto dentro de um contexto maior, dentro de um sistema. Vou dar um exemplo para não ficar tão abstrata a nossa explicação. Se a gente pega um casal, por exemplo, que está em situação de divórcio, num atendimento, digamos, de advocacia, diria, tradicional, né, e aqui não desmerecendo, a gente sabe que o direito sistêmico, ele chegou depois do direito tradicional, então é muito importante também aos operadores do direito que são apaixonados pelo direito sistêmico, lembrarem que ele é, digamos assim, o filhote do direito tradicional, né, todo esse arcabouço teórico, todo esse conjunto de práticas que o direito fez, ele está aí exatamente porque nós precisamos dessa construção, né, para poder lidar com a sociedade, com os clientes, enfim, e toda essa construção que foi feita ao longo aí dessas gerações, como, por exemplo, os direitos humanos também, né, hoje a gente não pode, por exemplo, ter a prática da tortura, né, tudo isso não foi de um dia para o outro, a gente pensa quantas pessoas morreram em calabouços, quantas pessoas
foram torturadas em situação de guerra. Então, isso são um conjunto de conquistas, de lutas, de processos históricos que percorrem as gerações e que depois nós trazemos para o nosso direito, para a nossa aplicação prática. Então, voltando ao nosso exemplo prático, né, se um casal procura, por exemplo, um advogado para fazer um atendimento, se fosse num atendimento do direito tradicional, ele olharia, né, aquela situação no momento presente. O que o direito sistêmico, o operador do direito que tem esse conceito em mente, vai olhar, né? O que aconteceu na família desse homem que gerou essa situação, né? O que aconteceu com essa mulher que trouxe essa interação conflituosa? Então, ele sempre vai olhar de uma perspectiva mais ampliada e vai olhar os contextos. Falar de direito sistêmico é falar de contextos e relações. Então, em que contexto esse homem e essa mulher convivem, sobrevivem, né? Em que contexto essa relação foi a vida? Então, é dentro de uma perspectiva maior. Com isso, eu encerro a explicação do direito sistêmico e começo a responder a segunda pergunta que a doutora Juliana nos colocou, que seria: por que falar de violência doméstica e familiar contra a mulher? Por que esse tema? Principalmente agora, por conta da pandemia, né, nós observamos que tem aumentado os casos de violência doméstica. Por quê? Porque as pessoas estão precisando conviver. E muitas relações estavam naquele formato que eu costumo chamar de feitiço de Áquila, né? Todo mundo aqui deve ter visto aquele filme, que é o Feitiço de Áquila. Quando chega de noite, a mulher virava águia, não via né? Só tinha 1 minuto ali de convívio com aquele companheiro, e depois, de manhã, ele virava lobo, né? Estou fazendo uma analogia, uma metáfora para dizer o quê? Que muitas relações, às vezes, subsistiam porque não estava tendo um convívio. E agora, com todo mundo trancafiado em casa por conta da pandemia, essa relação que muitas vezes estava em atrito, vem à tona toda uma série de questões não resolvidas. Então, é importante esclarecer também alguns conceitos, né? É muito comum as pessoas falarem violência doméstica, violência de gênero, violência contra a mulher, como se fosse uma coisa só, e a gente sabe que não é. Se a gente vai estudar com profundidade esse tema, é importante esclarecer que a violência doméstica, ela tem a ver com violência em contexto doméstico. Por exemplo, uma criança pode estar em situação de violência doméstica. Um idoso que vive dentro de casa com os filhos, por exemplo, pode estar em situação de violência doméstica. Um deficiente físico. Então, violência doméstica tem a ver com contexto domiciliar, tem a ver com algo que acontece num ambiente privado. Já a violência de gênero é algo que tem a ver com construções sociais, com crenças sociais, com divisão de papéis, dentro de uma perspectiva, de uma expectativa da sociedade. Então, tanto o homem quanto a mulher pode sofrer violência de gênero. O que seria, por exemplo, uma violência contra um homem, uma violência de gênero, né? Acontece muito no trânsito. Às vezes o homem, ele tem uma expectativa social, por exemplo, que ele não leve desaforo para casa, que ele responda, que ele não pode ser marica, aquelas expressões que as pessoas usam, né? Então, ali faz com que ele sofra ou provoque uma situação de violência, que está baseada numa questão de gênero, que é uma questão de que tem padrões sociais, crenças sociais que vão trabalhar, digamos assim, para que essa pessoa tenha uma construção social do que é ser homem, uma construção social do que é ser mulher. Já a violência contra a mulher, esse é mais fácil da gente estudar, porque o próprio nome já diz, né? Violência exercida pela condição do sexo feminino. Bom, outra coisa que é importante também a gente falar, né, depois de feita essa diferenciação entre violência doméstica, violência de gênero e violência contra a mulher. É muito comum as pessoas acharem que o feminismo, que é toda essa corrente, né, que trabalhou e que teve essas lutas pelos direitos das mulheres, é comum algumas pessoas confundirem, achando que feminismo é o oposto do machismo. Isso também é inverídico. Por quê? O machismo, ele parte do princípio que a mulher seja inferior ou menor, né, ou submissa ao homem. Já o feminismo, não. O feminismo, ele é um conjunto de práticas, de doutrinas, de lutas, né, históricas por conquistas no sentido de dar à mulher
direitos, né, igual ao homem, no sentido, por exemplo, da conquista de um espaço profissional, do uso da cidade, dela poder andar com segurança na cidade, por exemplo. Então, o feminismo não é, em momento nenhum, o oposto do machismo. Isso é importante esclarecer também. E, afinal, o que é a violência contra a mulher, né? Eu até preparei uma apresentação, vou colocar aqui para vocês, para a gente estar trazendo um pouquinho as principais legislações que marcaram o tema, né, e alguns dados estatísticos, porque hoje o Brasil é o 5º país, infelizmente é uma estatística que a gente não se orgulha muito, nessa questão da violência contra a mulher. E é importante esclarecer que muitas pessoas acham que violência é somente violência física, quando a pessoa, digamos assim, apanha, leva uma surra. E hoje, estudando o tema e observando uma série de contextos que a gente começa a compreender, né, que, por exemplo, a violência simbólica contra a mulher, digamos que ela é até mais cruel que a violência física. Vou dar um exemplo muito claro, digamos assim, com essa questão do uso dos espaços, né, na cidade. Por exemplo, se um homem sai de noite para fazer uma caminhada e ele sai só de short, sai correndo, né? E digamos assim, se ele sofreu uma violência sexual, nunca ninguém vai falar assim para ele. Ah, também, ó a hora que ele estava correndo, olha a roupa que ele estava usando. Isso não vai acontecer, dificilmente. Já uma mulher, se ela pega, ela vai também com a mesma indumentária, vou de short e blusa correr à noite. E se ela sofreu uma violência, por exemplo, se ela foi estuprada, algumas pessoas, né, falam assim, ah, mas isso era roupa de estar usando, isso é hora de estar na rua, então acontece o que a gente chama de culpabilização da vítima. Veja, a violência não se justifica de forma nenhuma. Então, essa questão, por exemplo, do uso dos espaços é algo que é uma construção social, é algo que, desde de gerações e gerações aí para trás, né, ficou meio que dividido, os homens responsáveis pelos espaços públicos e as mulheres caberia os espaços privados, né? Outro exemplo que a gente dá, é muito comum as pessoas confundirem que uma mulher, para ser mulher, ela precisa ser mãe, ou, desde pequena, algumas meninas, né, são ensinadas assim, para ser feliz você tem que necessariamente casar, você tem que ter filho. Isso não é um fato verdadeiro, isso é uma construção social. Então, eu gosto muito de uma expressão que o Bourdieu chama, que ele fala assim, há uma biologização do social, as pessoas começam a achar que isso é normal, né? Então, é muito importante estudarmos essas estruturas simbólicas que estão por trás, porque senão nós próprias mulheres cometemos violência também, né? Quando nós, por exemplo, ensinamos a nossa filha a cuidar da casa e o nosso filho não, isso é uma estrutura de dominação que está sendo perpassada, quando ambos, né, são seres humanos, vão precisar, digamos assim, aprender a se virar, então é muito importante que essas construções sociais sejam repensadas. Eu vou incluir aqui a apresentação, para a gente poder continuar, e eu quero falar para vocês, principalmente nos casos de como pedir ajuda, né, se uma pessoa está em situação de violência, né, o que é uma mulher em situação de violência? Eu vou dar alguns exemplos. Por quê? Porque a ideia dessa live é que a gente possa trazer esse conteúdo de uma maneira mais fácil para que outras pessoas que às vezes assistam, estão em situação de violência, possam buscar ajuda. Eu vou dar um exemplo de uma colega minha, que veio do Rio Grande do Sul, foi criada numa cidade do interior, e ela só foi perceber que estava em situação de violência lá para o 4º mês de terapia, porque ela estava, assim, sendo agredida pelo marido, vira e mexe, ele dava uns tapas nela, né, e ela comentava assim comigo, eu achei que ele estava me corrigindo. Então, ainda tem, por exemplo, você vê, é uma mulher que estava estudando, né, na universidade, mas ela vinha de uma cultura bem patriarcal, na qual havia essa crença de que o homem deveria corrigir a mulher. Ou, às vezes, por exemplo, não pode sair com essa roupa, ou você não pode ter amigos homens, ou às vezes o homem pega o cartão da mulher e ela não tem direito nem ao dinheiro dela, ao fruto do trabalho dela, isso é uma violência patrimonial, por exemplo. Tá? Então, é muito importante observarmos que não é só a violência física
tá? É a questão de haver uma subjugação, uma não permissão, por exemplo, para trabalhar, e devemos também tomar muito cuidado com o que a gente denomina ali das armadilhas do patriarcado, né? Quantas mulheres, por exemplo, ficam sentidas ou ficam se sentindo culpadas se elas precisam, às vezes, sair de casa para trabalhar. Então, tem muito uma questão de que a unidade familiar, que a responsabilidade pelos filhos seria uma função exclusivamente da mulher. E hoje em dia, a gente já está aí, né, em outros séculos, os tempos passaram, a modernidade chegou, então é muito importante que essas relações sejam compartilhadas, do mesmo modo que a mulher hoje já foi à rua, né, já trabalha, já ajuda no sustento da casa, então, se ela faz uma jornada tripla, por exemplo, e ela não é ajudada, isso também pode ser considerado, digamos assim, uma forma, né, de estar reforçando essas crenças sociais, ao invés de estarmos evoluindo como sociedade, como família e como a própria expressão do ser humano, tá? Bom, vou colocar aqui a nossa apresentação para a gente poder estar falando mais aí sobre esse tema. E, Juliana, se você estiver aí, quiser fazer alguma pergunta, se me der um ok, se eu posso continuar nessa toada, para a gente poder estar trabalhando com isso. Vamos lá. Isso mesmo, está indo muito bem. Pode prosseguir? Vamos prosseguir. Deixa eu abrir aqui o meu PowerPoint. Peraí. Vamos ver se eu não conseguir, a Camila me dá um socorro. Vamos lá. Ju, quando eu estou abrindo, está vindo. Eu abri meu PowerPoint, mas eu não estou vendo ele aqui. Ah, achei. Estão me vendo? Estão vendo? A apresentação? Pronto. Todos vendo? Posso começar? Deixa eu ver se eu deixo ela no modo mais bonito. Pronto. Bom, deixa eu... Tá aqui. Eu coloquei aqui uma foto de uma mulher que está em situação de violência, né? Aqui a gente traz uma questão de violência física, mas por que essa imagem é expressiva e por que eu escolhi a imagem para falar com vocês nessa apresentação? Porque a gente está falando também dessa questão da visão sistêmica e para aqueles que não conhecem, né, o trabalho das constelações, por exemplo, a constelação é uma terapia breve, uma terapia familiar, que a gente aplicou aqui nesses juizados no intuito de pesquisar essa questão do uso dela dessas situações que envolvam situação de violência, e ela trabalha muito por questão de imagens, né? Uma imagem, às vezes, vale mais do que qualquer palavra. Então, ali, pessoal, não é só o olho roxo, né? É essa questão da mão aqui, fechando a expressão da mulher. Vou citar algumas situações de violência que a gente observa, né? Eu já vi várias reuniões, por exemplo, que quando uma mulher tem uma ideia, né, e às vezes ela fala aquela ideia na reunião, ela não é ouvida. Aí vem um colega de trabalho, repete a mesma ideia que ela é ouvida. Isso porque tem uma certa, na sociedade, durante muito tempo, as mulheres não tinham o direito à fala, o direito à expressão de voz. Eu gosto muito de dar exemplos, não sei se vocês assistiram aquele seriado do Netflix, o Outlander, né? A Claire, ela era uma médica e ela viaja aí 200 anos atrás e ela chega em algumas situações na universidade que ela, mesmo graduada, mesmo como médica, ela queria emitir a opinião dela e ela simplesmente não era ouvida pelo simples fato dela ser mulher. Né? Outra coisa também, quando uma mulher se destaca em algum cenário, né? Às vezes a própria família dela, digamos assim, joga pedra, ela vira vidraça, né? Que fica assim, por que você está trabalhando tanto? Por que você não está em casa, cuidando dos seus filhos, né, lavando suas louças, esquentando, tem aquelas expressões até bem machistas, né,
esquentando fogão na barriga e esfriando no tanque. Então, tudo isso, pessoas, né, magníficas, que eu espero que a gente possa levar, não uma situação de revolta. Estudar isso não é combater os homens, de forma nenhuma. Esse aparato é no intuito de proteger mulheres e crianças, né, e de construirmos uma sociedade, sim, mais igualitária, na qual a gente possa ter a contribuição aí de homens e mulheres. A gente vê, por exemplo, no Brasil, não sei se vocês sabem, nós temos menos mulheres na política do que o Afeganistão, para vocês terem ideia, né? Na Câmara e no Senado, por exemplo, aqui na Câmara Federal são 513 deputados, acho que só temos 51 deputadas, então 10% da casa, né, composta por deputadas mulheres. Então, tudo isso é uma construção de não divisão igual dos espaços públicos e privados. Então, algumas vezes, uma mulher, ela é mal julgada porque ela está querendo um cargo, por exemplo, profissional maior, porque ela, às vezes, assume uma função maior em detrimento de ter menos tempo, por exemplo, em casa. Então, tudo isso são formas, digamos assim, né, de violência e que vem em virtude dessas divisão de papéis sociais, não tem a ver com a questão somente biológica, tá? Então, aqui eu coloquei uma imagem que reflete ela sendo ali silenciada, né? Eu já vi também reuniões, por exemplo, que uma mulher começa a debater, por exemplo, com o homem, o que ele faz? Ele levanta o tom de voz, né, e aí, ou até mesmo, né, o que a gente chama o uso da força para poder conter, digamos ali, aquela fala. Então, devemos estar muito atentos, tanto homens quanto mulheres, para que a gente não reproduza essas estruturas de violência, para que a gente não reproduza novamente algo que a gente já pode superar, que a gente já pode fazer diferente, né? É importante destacar que a violência contra a mulher, ela é considerada uma grave violação de direitos humanos. Então, é algo que nós devemos estar atentos, né, nesse intuito de que podemos fazer melhor. Bom, aqui na nossa apresentação, eu coloquei os números aqui que é importante a gente estar olhando, tá? Esses dados são de 2017, mas eu tenho um dado mais novo de 2018. O relatório do CNJ de 2019 não saiu ainda, por isso que eu trouxe esses dados de 2017 e 2018. Então, nós temos ali quase 1,5 milhão de ações tramitando em relação a essa questão da violência contra a mulher, tá? E 908 mil ações que aguardando aí decisão da Justiça. Isso aqui é do Conselho Nacional de Justiça, fonte Departamento de Pesquisas Judiciárias. Então, você vê aqui também um aumento significativo no caso de processos que envolvam feminicídios, que são homicídios por questão de sexo, né, só pelo fato, por exemplo, da pessoa ser mulher. Então, a gente observa um aumento nesse número. E aqui também eu trouxe os dados anuais de processos que tramitam na Justiça Estadual. A gente observa que está tendo um aumento desses casos pendentes de violência doméstica, ali em 2018, 1 milhão de casos, e medidas protetivas, que são aí voltadas para essa questão de proteção em regime de urgência, ali 300 e quase 340 mil, e 4 mil feminicídios. Então, os números do Brasil são números muito altos, são números considerados alarmantes, e como eu falei antes, né, o Brasil tem ainda essa questão de, mesmo países que são considerados super violentos, ele ainda está ali num topo, no 5º lugar, que é um local que não é um local que é bom a gente estar mais para cima, a gente deveria estar mais para baixo nessa fila. E eu coloquei aqui as principais leis aí voltado para o pessoal que exerce advocacia ou que quer se aprofundar no tema dessa questão da violência contra a mulher. Citei os 3 principais, claro que tem outras convenções internacionais que vão tratar dessa questão da violência contra a mulher, e a primeira foi a que ficou conhecida como Convenção de Belém do Pará, que vai definir ali violência, qualquer ato ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher. Então, vocês observam que não é somente a violência física,
tem a ver também, às vezes, com questões psicológicas, né? E a gente observa aqui, onde eu atendi, peguei muitos casos de mulheres violentadas pelo próprio marido, que é o que seria uma violência sexual no âmbito doméstico, né? Que ainda tem aquela crença de que o corpo da mulher pertence ao marido. É muito comum, né? Até já atendi agressores que eles falavam, mas ela é minha mulher, né? Eu queria, né? Então, ela tinha que me atender, ela tinha que me satisfazer. Então, isso é uma forma de violência. E é mais comum, infelizmente, do que a gente pensa. Da mesma forma que muitas mulheres se sentem obrigadas, né, a atender aí sexualmente o marido, e se ela não fizer, por exemplo, mesmo contra a vontade dela, é muito comum, às vezes, até a própria sociedade, né, se esse homem, por exemplo, vier a trair, vier a sair de casa, a gente observa que, às vezes, há um julgamento nesse sentido, mas ela não satisfez o marido, mas ela não estava ali disponível para ele. Então, isso tudo são construções sociais. O ideal que a gente observa, ainda mais assim, eu trabalho terapeuticamente com casais, né? O que a gente observa que seria o que a gente chama de um relacionamento saudável? Um relacionamento de partilha, de troca, né? A gente estuda isso muito aí nessa questão da visão sistêmica, quando o Bert fala que os homens e as mulheres é importante que se vejam como equivalentes, né? Que não haja uma competição no casal, mas que haja uma construção juntas dessa relação. Tá? Depois, nós temos aí a famosa Lei Maria da Penha, que aqui eu queria falar um pouquinho sobre essa lei com vocês, que é o seguinte, não sei se vocês sabem como que surgiu essa Lei Maria da Penha, tá? Maria da Penha, ela é cearense, ela é minha conterrânea, eu sou cearense, e ela foi que fez a denúncia, né? O Brasil chegou a ser chamado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Por quê? O que aconteceu? O marido dela tentou matar ela só 2 vezes, tá, gente? E o processo levou 19 anos para ter uma solução. Então, primeiro, ele deu um tiro nela, né? E depois ele tentou eletrocutar e afogar, ou seja, ainda uma tentativas de homicídio de forma cruel, né? De forma aí bem qualificada. Então, o que aconteceu? Ela buscou ajuda e ela ficou, como muitas mulheres, a ver navios. Ela ficou sofrendo ali uma real possibilidade de morrer, né? O cara já tinha tentado 2 vezes e ela só buscou ajuda quando ela chegou aí para uma cadeira de rodas. Então, a luta da Maria da Penha se tornou uma luta emblemática, né? E derrubou vários conceitos que algumas pessoas tinham, que tem uma frase muito comum, até que alguns falam assim, briga de marido e mulher, não preciso nem completar que todo mundo já sabe qual que é a resposta, ninguém mete a colher. Hoje em dia isso não é mais considerado uma verdade, tá? Por quê? Briga de marido e mulher, o Estado vai ter que meter a colher, sim, a pessoa está em situação de violência, a pessoa está precisando de ajuda. Se você é mulher, está me ouvindo hoje, está precisando de ajuda, recebe ameaça, né? O marido, às vezes, bota a mão na goela e fala que vai enforcar, ou é estuprada dentro de casa, fala que não quer ter relação, mas na força ele fala, você é minha e você tem que me satisfazer, isso é violência. Então, você precisa pedir ajuda, né? E a quem pedir ajuda? Algumas mulheres, né, às vezes comentam, né? E para quem que eu vou pedir ajuda? Porque muitas vezes a própria família da mulher fala assim para ela, não, mas você tem que voltar para o seu marido, você tem que ir para a sua casa, você tem que cuidar dos seus filhos, o que você vai fazer com a sua família? Como se a unidade familiar fosse uma responsabilidade exclusiva da mulher. Isso também não é verdade. Então, se a pessoa está em situação de violência, se você entra em casa, seu corpo treme, né? Você fica com medo, por exemplo, de estar em casa, a casa não é um ambiente seguro. Algumas pessoas já sabem, inclusive a Avon fez uma campanha muito bacana, eu cheguei a fazer uma parceria agora com a Avon, que a gente está trabalhando nesse sentido, né, me pediram no sentido de explicar essa questão financeira, inclusive a gente trabalha um pouco essa questão financeira entre casais, mas também alertas, por exemplo, de violência. A mulher pode deixar a cortina torta, né, que já é um aviso ali para a vizinhança de que ela pode estar precisando de ajuda. E pedir ajuda, se não puder ser para a família, infelizmente, se você não tiver o apoio da sua família, por exemplo, para sair de uma relação tóxica, de uma relação abusiva, para uma vizinha, para uma amiga, para uma manicure, né?
alguém você tem que chamar. Ministério Público, promotoria, delegacia, todo mundo é unânime em dizer que é muito importante que haja esse pedido de socorro. É muito difícil uma pessoa que está em situação de violência conseguir sair sozinha dessa situação de violência. Então, ela tem que fazer, né, um pedido de socorro, ela tem que pedir ali que alguém estenda a mão para ela, tá? Então, é muito importante esclarecer isso. Então, voltando à nossa questão normativa, a Lei Maria da Penha, que foi essa luta emblemática da Maria da Penha, após 19 anos, o Brasil foi acionado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, e ela, então, conseguiu, né, ser atendida, que, na verdade, era o que ficar longe do agressor, né, e o processo dela ali ser examinado, enfim. É um absurdo, gente, uma pessoa ficar 20 anos esperando uma solução, né, e correndo risco de vida na própria casa. Então, peça ajuda, não tenha dúvida, advogados e advogadas também têm que ficar bem alertas a essas mulheres que estão em situação de violência, tá? Depois nós tivemos uma alteração no Código Penal, na Lei 13.104, que qualificou, né, o feminicídio. Então, ele passou a ser considerado um crime hediondo. Então, ele passa a ser um homicídio qualificado, né, se alguém comete um crime só pela razão da pessoa ser do sexo feminino. Lembrando que isso inclui também, né, as mulheres trans e as pessoas que fazem, né, uma opção por outra identidade social. Eu coloquei aqui a foto de uma mulher negra, que a gente sabe, quem estuda violência contra a mulher, sabe que temos que olhar também a questão que ficou conhecida aí na academia como interseccionalidade, que é o quê? Eu não posso avaliar somente o feminismo se eu não olhar também outras estruturas que estão por trás, né? Quem faz muito essa denúncia é a Angela Davis, ela fala muito da questão da escravidão no Brasil, a gente está vendo muitas campanhas na internet, bem bacana. Eu gostei muito de um vídeo que a Zélia Duncan fez, né, falando que o racismo é um problema dos brancos, é um problema que nós precisamos olhar para isso, não achar normal, por exemplo, que o que acontece, né, essa discriminação que no Brasil às vezes é simbólica também, às vezes é implícita, é mais difícil de pegar algo mais velado. Mas já é comprovado que teve um aumento, né, e as mulheres negras sofrem mais violência. Por quê? Pela nossa própria colonização, né, quando teve aí colonização que dizimou indígenas e que trouxe também, por exemplo, os negros da África, entrou 3 milhões de negros na época, em 1832, quando o Brasil estava sendo colonizado. Então, eles eram tidos como pessoas que estavam ali disponíveis para serem usados e abusados. Então, a gente observa muito essa questão da violência sexual contra mulheres negras, né? Inclusive algumas violências obstétricas. Eu já vi uma pesquisa de uma aluna aqui da UNB, colocando que algumas mulheres negras, às vezes, recebem menos anestesia na hora do parto, né, por considerarem que elas, digamos assim, têm ancas maiores, enfim, é uma série de questões mais simbólicas do que reais. E o que é importante observarmos? É que isso tudo precisa ser ensinado. A gente sabe que a cultura de paz, a gente sabe que a questão da mediação, da conciliação, a questão da forma de resolver conflito, né? Ninguém está dizendo que você não vai precisar, por exemplo, do processo judicial. Mas antes, o primeiro passo era o processo judicial. Agora, com a mediação e com a conciliação, o primeiro passo vai ser uma tentativa de conversa, uma tentativa de diálogo. Se frustrado, se não deu certo, aí sim, vamos para a demanda. Então, você como advogada, você como advogado, é importante estar com essa escuta ativa, e aqui eu vou trazendo um pouco esse conteúdo da visão sistêmica, né, e observar, se, por exemplo, chega uma mulher negra para pedir ajuda, é importante ter essa noção que pode ser que ela não tenha tido as mesmas condições, por exemplo, de competir no mercado do que uma mulher branca, pode ser que também tem que avaliar a questão da classe social, uma mulher que tem uma condição econômica menor, ela às vezes tem menos conteúdo do que é o direito dela, então tudo isso precisa ser observado num atendimento do que a gente considera, né, chamado aí de advocacia sistêmica. Tá? Então, voltando aqui para a nossa apresentação, eu queria também mostrar para vocês essa questão aqui, né, eu botei aqui a fotinha da árvore e do genograma, que é o que a gente observa, o que eu observei nessa pesquisa.
É muito comum essas mulheres que sofreram violência, eu atendi 12 casos durante esses anos, e fiz o relato de alguns casos que, inclusive, convido vocês, vou falar com a Juliana para a gente fazer uma publicação do livro, um lançamento de novo pela UAB Minas, que eu considero que me deu muita sorte fazer esse lançamento do primeiro livro aí na UAB, então vou me convidar para fazer um lançamento na UAB Minas, né? A gente observa que, eu botei aqui uma árvore e um genograma que significa o quê? Em muitas famílias que mulheres sofreram violência, ou em muitas famílias em que nós temos agressores, a gente observa que tem memória de violência nessa família. Então, eu coloquei uma árvore ali, você observa que tem os antepassados, né, as pessoas que vieram antes. Então, são histórias que se repetiram, né, a gente observa que tem muito isso. Inclusive, eu fiz uma conclusão bem bacana em relação a esse trabalho da violência, e até faço alguns comentários em relação à questão da linguagem da constelação, que inclusive temos que observar alguns pontos se formos aplicar nas varas de violência doméstica, mas isso aqui é algo que eu observei muito comum. São famílias que, por exemplo, a mãe tinha sido agredida, né, seja fisicamente, seja em forma de xingamento ou de desqualificação profissional, né? Então, isso a gente observou que, às vezes, a mãe tinha passado pela mesma situação, a avó tinha passado pela mesma situação, então tinha ali uma memória de violência, tá? Bom, eu trouxe um pouquinho aqui o aporte teórico, eu gosto muito dessas 3 autoras, que é a Safiotti, que é uma brasileira que fez uma pesquisa muito bacana ali na década de 90, depois a Simone Beauvoir, que é considerada aí a mãe do feminismo, e ela tem uma frase bem imortal, que ela fala assim, não se nasce mulher, torna-se mulher, né? E a Angela Davis, que traz essa questão da observação de também se olhar a questão da raça, da classe, e não somente do gênero. E gosto também desses autores aqui, do Foucault, quando ele traz essa questão de que muitas vezes esses corpos das mulheres são considerados como territórios, digamos assim, do marido, ou locais de poder desse homem, né, que é considerado aí o dono dessa mulher. Então, é muito importante esses debates que eles vêm trazendo, que muitas vezes a violência vem dessas relações desiguais de poder que existe aí ao longo da sociedade, que a gente tem que estar muito atento. Tá? E coloquei aqui o sujeito constitucional mulher como um sujeito de direitos, tá? Lembrando que a intenção, por exemplo, da Lei Maria da Penha, ela trouxe 2 conquistas históricas muito grandes, que é a questão das medidas protetivas, né, de exigir, por exemplo, que aquele homem que é um agressor fique afastado daquela mulher para evitar, digamos assim, um crime maior, um feminicídio, e também a outra é a questão dos juizados especiais. Começaram a haver juizados específicos para atender mulheres que estão em situação de violência. Então, acredito que sejam as maiores conquistas aí, a lei, claro, da equipe psicossocial que atende essas mulheres desde que a Lei Maria da Penha entrou em vigor. Tá? Então, repito, se você está em situação de violência, busque ajuda, eu vou já mostrar aqui os canais de ajuda, mas antes queria trazer essa frase aqui do Herrera Flores, que ele fala que são dominações articuladas, que vão acabar subjugando, digamos assim, as nossas mulheres. E nós sabemos que para a construção de uma sociedade, nós precisamos de mulheres fortes, de mulheres que possam estar colaborando, né, seja na prática e tudo mais. Bom, vou dar um exemplo também bem bacana, né, se vocês forem observar, por exemplo, o Estatuto da Mulher Casada, ele é ali da década de 70, então teve uma época, por exemplo, que a mulher não podia pôr fim a um relacionamento, a gente observa que isso é recente, né, e durante muito tempo, por exemplo, até se questionou se uma mulher aprenderia, se uma mulher poderia, por exemplo, falar em público, então nem pensar. Então, imagina, se a gente não tivesse evoluído enquanto a sociedade, eu não poderia estar aqui hoje palestrando, a Juliana não poderia estar ali hoje me apresentando. Então, a gente observa que é uma perda muito grande quando isso é abafado. E, infelizmente, em alguns países, as mulheres ainda sofrem essa invisibilidade,
e ainda sofrem também não poder, por exemplo, trabalhar, não poder estudar. Gente, já imaginou? Eu fico pensando se eu tivesse que ficar em casa, né, trancada, não só na pandemia, mas, por exemplo, durante a vida toda, não poder fazer o que eu tanto amo, que é estudar, que é trabalhar, que é expor ideias, que é dar aula. Então, isso são formas de violência. É muito importante observarmos isso, e nós mulheres, nós homens, estarmos atentos que quando nós combatemos a violência contra a mulher, nós estamos, na verdade, fortalecendo a nossa sociedade, o nosso convívio familiar, tá? Outra coisa que eu queria falar, que eu não coloquei no slide, é que 42% das violências acontecem no ambiente doméstico e 76% dos casos o autor é o próprio companheiro. Por isso que é um assunto também que precisa ser muito examinado. É muito comum a mulher entrar numa situação de violência, começa às vezes com uma agressão verbal, com uma ofensa, tá? Então, se começou a te xingar, né? Às vezes a mulher olha para o lado, o cara, sua vadia, não... Isso já é uma violência. Então, isso tem que parar ali, isso não pode prosseguir. Tá? Se isso prossegue, a gente observa que às vezes começa a aumentar esse ciclo de violência. Às vezes vai um tapa, um puxão de cabelo, e não, né, não estou falando de dois adultos numa situação, digamos assim, de prazerosa, eu não estou entrando nessa situação, eu estou falando em casos em que a pessoa está sendo ali abatida, entrando em sofrimento, não só físico, como às vezes o moral, às vezes a fala. Tá? Então, é muito importante que os limites das relações sejam muito bem definidos, as fronteiras das relações. E como que a visão sistêmica vê, né, essa questão da violência? Primeiro, a gente observa aquilo que eu falei, que são os campos de memória, né? Muitas vezes essas mulheres e esses agressores possuem situação de violência nas famílias de origem, nas raízes, e aí é mais difícil ainda sair de uma situação de violência, que ela entra no que a gente conhece no direito sistêmico, na visão sistêmica, no que a gente chama de lealdade invisível, né? Às vezes eu estou leal a uma situação familiar que já foi vivenciada, ou numa repetição transgeracional, está repetindo, por exemplo, uma história de violência. Então, é mais difícil ainda, a gente vai trabalhar sempre com grupos de apoio, com questões que envolvam conscientização, e trabalhar também a autoestima dessa mulher, trabalhar o empoderamento dela, e o enfrentamento dessa situação com apoio, com um acompanhamento, né, dessa equipe psicossocial, de não só amigos, mas também, às vezes, psicólogos, advogados, pessoas que possam estar ali, às vezes, falando por essa mulher. Muitas vezes ela perde, inclusive, esse poder de fala. E eu coloquei aqui os canais de ajuda, que eu gostaria que ficasse bem claro, né? Estou em situação de violência. A quem recorrer? Veja, na década de 90 teve o surgimento das delegacias das mulheres, que já foi um avanço muito importante. Então, se você está em situação de violência, você pode ir numa delegacia de polícia? Pode. Pode ligar no 180? Sim, por favor. Mas você pode procurar uma delegacia específica no atendimento à mulher, tá? Geralmente lá as funcionárias, né, tem psicólogos, tem a delegada, geralmente são muito especializadas nesse atendimento. E nesse atendimento a essas mulheres que estão em situação de violência, é muito importante que ela não sofra outra violência, né? Eu já vi algumas frases, por exemplo, né, aquelas pessoas que às vezes falam, você apanhou do seu marido de novo, você gosta de apanhar, né? Então, assim, isso é outra violência, tá? Então, vamos ficar muito atentos aos canais de ajuda, nós como advogadas, quando vamos receber essa mulher, lembre que ela já está muito ferida, muito machucada, tá? Além da delegacia, defensoria pública, juizado de violência doméstica, disque denúncia ou promotoria, são os locais que recebem esses pedidos, aí essas questões de violência. Bom, eu dei um panorama geral, tá? Respondi a questão de como buscar ajuda, eu coloquei aqui o contato do e-mail e do telefone, inclusive tem um curso que até a doutora Juliana é nossa parceira, junto com a UAB Minas, que chama constelaçãonojudiciário.com.br, na qual a gente aprofunda o tema, inclusive da violência doméstica, do patriarcado, do androcentrismo e a questão do direito sistêmico.
apesar de termos essa visão de que tem campos de memória e campos de violência que estão atuando, nós sabemos que isso não justifica a violência em si, tá? Então, dentro da visão sistêmica, nós devemos prestar o que a gente chama de uma escuta ativa, uma escuta de presença, né? E muitas vezes essa escuta implica em ouvir o que a pessoa não está te dizendo. Tá? Muitas mulheres chegaram, por exemplo, para fazer atendimento comigo, elas tinham sido estupradas pelo marido e não tinham coragem de falar. Durante a conversa, né, a gente observa que a mulher vai ficando mais confortável, né, se ela se sentir segura, aí sim ela vai falar, ela vai abrir esse espaço de fala, mas para isso é preciso que ela primeiro seja acolhida, tá? Bom, eu queria ver aqui, já estamos quase na nossa hora, queria ver com você, doutora Juliana, ou com a Camila, se temos perguntas, para que eu possa estar selecionando algumas perguntas. Tentei ser o mais resumido possível em virtude da nossa hora, mas a gente é britânica ali, já tem ali um pouquinho de tempo para acabar a nossa live, e queria então, se houver alguma pergunta, eu posso estar respondendo, ou se a doutora achar que precisa falar algum outro ponto específico, né, você pode estar me colocando. Comentários, elogios, amém. E eu queria reforçar muito essa questão de não só a mulher, às vezes, precisar pedir ajuda, mas se você observa que uma mulher está em situação de violência, muitas vezes isso é tão confuso para ela que ela demora a perceber. Então, é importante que, não só como profissional, né? Eu sei que a UAB Minas tem excelentes profissionais, excelentes advogadas e advogados que vão estar atentos a isso, mas às vezes tem uma amiga sua que está em situação de violência, né? Por exemplo, eu peguei uma amiga minha que ela dizia assim, não, meu marido quando bebe um pouco, ele tenta me estrangular. E eu falei, que conversa? Não, mas é só quando bebe. Não, né? Alto lá, isso é violência. Então, é importante estarmos com essa percepção, não só com as mulheres, mas a gente observa, às vezes, com crianças, com idosos, com deficientes. Nós, como cidadãos, temos a obrigação de contribuir para que isso não aconteça, ou que aconteça cada vez menos. Vou passar a palavra para você, Juju, que eu já falei bastante. Eu gostaria que você abordasse o fato dessa violência, ela ser democrática de atingir todas as classes sociais. A gente tem essa falsa ideia de que a mulher mais pobre é a que é violentada. Uhum. Eu acho bacana você reforçar isso, né, que é uma das coisas que a Angela Davis fala, que naquele slide é aquela negra, né, que está com o cabelo afro bem bonito, e ela fala muito isso, né, ela cita que elas podem ter uma vulnerabilidade maior, por exemplo, quando são negras, ou quando estão numa classe social, digamos assim, que ela tem menos acesso à informação, mas que isso não é justificativo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo até na minha família, não vou citar os nomes, claro que eu não vou expor ninguém, que seria outra violência, né, mas a gente tem uma situação de uma mulher na família, que o que acontecia? Todo o salário dela, ela recebia na conta conjunta, que ela não tinha acesso à senha, ou seja, ela trabalhava, ela recebia, o salário dela ia para o marido administrar e ele dava uma mesadinha para ela, porque ele falava assim, não, porque aí pode ser que ela vá trair ou que ela vai... Então, assim, é o cúmulo do absurdo. Era uma mulher que é formada, que ela é de uma classe social, classe média alta, e isso é uma situação de violência. Da mesma forma que ela, por exemplo, é proibida de sair sozinha em casa, e na vez que ela saiu, ela chegou a levar uns amassos, assim, ficou roxa, né, o braço, assim, aquela sacudida, né, e ela não entendia como violência, ela falava assim, não, mas ele não me bateu, não, foi só um roxo, ficou toda roxa, né, mas não me bateu, não. Então, assim, a gente observa que isso realmente não acontece só nessas classes, né, menores, acontece em várias classes sociais, e, principalmente, doutora Juliana, eu observo algo que é muito velado, que é a questão da violência sexual. Essa questão de que a mulher tem que servir seu marido, senão, inclusive, ele tem o direito de traí-la.
né? Então, é muito isso. No Brasil, então, eu acho que a Europa e os Estados Unidos está com isso mais avançado. Mas no Brasil ainda tem muito. Eu já vi várias mulheres, às vezes, comentar, né? Ah, mas ele te traiu porque você também não transava com ele, era seu marido, você tinha que satisfazê-lo. Isso a gente observa que não, que até o próprio Bert fala isso, né? A relação de casal tem que haver uma partilha, tem que haver uma troca, né? E nas varas de violência doméstica, isso fica muito claro ao longo da pesquisa, por exemplo, que o corpo da mulher é quase um território de poder. Né? Não, ali é meu. Quando eu quiser, eu posso, inclusive, né, abre alas e com licença, aquela famosa frase, né? Vá tomar banho que hoje eu vou te usar. Então, é ainda uma estrutura ali muito arcaica mesmo, que a gente já pode deixar levantar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas questões. Índice de agressão física e psicológica de pais contra os filhos maiores na visão sistêmica. Vânia, estou em grupos de violência, ela pode demorar mais a reconhecer. Ter essa percepção, Minas. Tá, vamos lá. A tese de mestrado eu estou publicando como livro esse mês, a gente vai fazer o lançamento aqui pela UAB Minas, se a doutora Juliana me permitir, e a gente traz essa visão sistêmica comparando com a visão do feminismo, com a outras teorias aí de gênero, a gente faz um estudo comparativo, tá? Em Minas, estão me perguntando se tem encaminhamento do agressor para tratamento. Não sei te informar no estado de Minas. Eu sei que aqui no Distrito Federal nós temos grupos de apoio a esses agressores, grupos que são chamados círculos reflexivos, e eles fazem um trabalho bem bacana aqui. Em Minas Gerais eu não vou saber te informar, eu sei te informar aqui no Distrito Federal. Em relação a outra pergunta aqui da Vânia, ela atua em grupos de violência. Quando uma mulher civil é vista como vítima, ela pode demorar mais a reconhecer, denunciar e se libertar dessa situação. Você tem essa percepção? Bom, porque a minha percepção é que tanto as vítimas quanto os agressores são vítimas de violência. Isso eu observei, que muitas vezes esses agressores também sofreram violência. Então, a linguagem que ele se comunica é violenta. Tá? Peguei vários agressores que vieram de famílias que eles eram agredidos, por exemplo, pelos pais, que entravam bêbados em casa, agrediam a mãe e eles juntos. E aí eles cresceram e reproduziram essa forma de se relacionar agressiva. Então, é importante que não só a vítima, como o agressor também passe por esse acompanhamento que, na verdade, a gente está fazendo, eu diria que um resgate de almas. A gente está resgatando a alma daquela pessoa que está tão ferida, que está tão vulnerável e tão debilitada. Tá? Agora, se ela se ver como vítima, bom, a gente até usa uma expressão que é mulher em situação de violência. A gente não usa mais a expressão mulher vítima de violência, porque a gente parte do princípio que ela está numa situação em que ela vai conseguir modificar essa situação. Tá? Eu observo que, assim, se a gente fosse estudar pela teoria sistêmica, seriam campos que se encontram, né, mas que não justificam o exercício da violência. Mas a gente observa que tem campos de violência tanto na vítima quanto no agressor. Agora, ela pode demorar mais a reconhecer ou se libertar dessa situação. O que eu li, estudei e presenciei é que, em média, para sair de um ciclo de violência, a pessoa leva uns 9 anos, foi o que eu li nas pesquisas. Então, não é algo tão simples assim, e inclusive na dissertação eu faço essa, digamos assim, reflexão de que uma simples sessão de constelação não seria suficiente para tirar uma pessoa de situação de violência. Ali, na verdade, a gente vai trabalhar esses campos de memória, essa repetição de padrão, mas ela precisa de um suporte, né, de preferência ali por mais um tempo para que ela possa conseguir sair. E muitas vezes esse suporte é interdisciplinar. É a advogada que vai entrar com essa parte jurídica, é a psicóloga que vai atuar com essa
acompanhamento psicológico. Então, é um conjunto de fatores. A violência contra a mulher, ela é algo que é considerado de uma complexidade muito grande, não é tão simples assim, né? A gente chega lá, faz uma constelação e resolveu. Não, a gente observa que ela é algo mais profundo que precisa ser visto com mais cuidado. Tá? Deixa eu olhar aqui o restante dos comentários. Índice de agressão física e psicológica de pais contra filhos são maiores na visão sistêmica? Não entendi a pergunta, mas eu também não sei os dados de agressão psicológica de pais contra filhos. Por quê? Porque na minha pesquisa, o meu recorte foi a violência conjugal, né? O meu livro já está em 400 páginas só na relação conjugal. Se eu ainda fosse pesquisar pais e filhos, ia dar 800 páginas. Então, eu fiz um recorte que eu não estudei a questão da violência doméstica de pais contra filhos. O recorte que eu fiz foi violência doméstica na relação conjugal, entre homens e mulheres. Doutora Juliana, acho que eu respondi os comentários que tinham aqui. Entrou mais um, Ana Luísa Barcelaro. O assédio que acontece no contexto doméstico também pode ser considerado como um tipo de violência? Assédio moral, você está falando, ou assédio, você está dizendo de... Por exemplo, não especificou. Bom, a gente observa que tem muita situação de violência no trabalho, que aí é o que a gente chama de assédio, né? Às vezes, por exemplo, um chefe sobre uma secretária, né? Então, é numa situação que ele tem uma posição de dominação sobre ela. E aí ela fica constrangida, né? Se eu não ceder, eu posso perder meu emprego. Isso é considerado também uma violência contra a mulher, né? Mas sabemos que, claro, não é só a mulher que sofre assédio no ambiente de trabalho. O homem também pode sofrer. Agora, dentro do contexto, por exemplo, de proteção normativa às mulheres, esse assédio no ambiente de trabalho é, sim, considerado violência contra a mulher. Um outro importante estatística que a gente cita em relação ao trabalho, já é comprovado, por exemplo, que os postos de maiores hierarquias, dificilmente uma mulher ocupa comparado com os homens. Estatisticamente, ainda é um ambiente bem masculino. Quanto mais você sobe na pirâmide, assim, por exemplo, das empresas, infelizmente ainda tem um predomínio por questões mesmo de, por exemplo, a mulher pode ficar grávida, a mulher tem que ficar em casa. Então, a gente observa que são contextos sociais que marcam essas relações. Aí, o que até citei lá o Bourdieu, ele chama de relações de dominação, tá? Então, respondendo à pergunta dela, assédio no trabalho pode ser considerado violência? Sim, pode sim. Andara, fala só mais um pouquinho para a gente sobre essa questão da consciência de clã, né? A consciência... Tá, eu vou falar da... Tá. Geralmente é o que motiva esses... Tá. O que a gente estuda na constelação? A constelação, o direito sistêmico, essa visão sistêmica, ela trabalha com aquilo que eu expliquei, que seria uma palavra, contextos. Então, uma mulher, por exemplo, que vem de uma situação de violência, as mulheres que eu pesquisei, elas vinham de famílias que elas presenciaram o pai agredindo a mãe, ou elas sofreram violência na infância, né? Algumas passaram, por exemplo, situação de adoção à brasileira, que a gente chama, né? Ela não é adotada como filha, ela é adotada para ser doméstica naquela casa, e além de trabalhar na casa, ela ainda sofria, por exemplo, violência sexual. Então, a gente observa que, muitas vezes, nesses clãs, nessas famílias, tem uma memória de violência, tá? Tem uma violência, às vezes, até naturalizada, tá? A gente tem alguns tabus muito grandes também, por exemplo, como incesto, coisas assim. Então, se ela vivenciou isso na sua infância, e aqui eu vou usar, assim, até uma expressão que a gente usa na terapia, né? Se ela está com essa criança ferida, e aqui até eu recomendo que vocês assistam, a gente fez uma live só para falar da criança ferida, né? E tem um exercício ali do Petor, que trabalha essa questão de acolher essa criança, acolher essa menina, por exemplo, que sofreu essa violência, né? Isso pode ser que faça com que ela tenha uma fronteira, digamos assim, mais
violada, então ela é uma pessoa que já teve uma fronteira invadida, ela pode fazer uma projeção na sua relação e buscar, digamos assim, né, pessoas que, ao se relacionar com ela, vão novamente invadir esses espaços afetivos, invadir, né, ela como pessoa, como mulher. Então, a doutora Juliana falou essa questão da consciência de clã. Quando tem nessa família essa memória de violência, quando tem isso muito arraigado, é muito comum, a gente observa na terapia sistêmica, a pessoa repetir essa história. Então, ela fica uma repetição de história, né? Muitas mulheres que eu atendi aqui nos juizados, era nesse sentido. A mãe tinha sofrido violência, a avó tinha sofrido violência, a bisavó tinha sofrido violência. Então, é algo que vai percorrendo as gerações, que vai sendo repetido. Então, tem naquela consciência de clã, né, naquele grupo familiar, uma memória de violência que ainda não foi elaborada. Enquanto isso não é elaborado, enquanto isso não é confrontado, não é conscientizado, trazido à tona, isso vira ali quase que um fantasma na família, e aí você começa a repetir situações de violência. Então, para esses contextos, dessas mulheres que sofreram violência, que, digamos assim, tem muitas mulheres que a gente passou, né, percorreu, tem até uma prima minha em São Paulo que trabalha com fisioterapia pélvica, que são mulheres que sofreram, por exemplo, violência sexual e hoje não conseguem mais se relacionar, né? Então, a gente faz um trabalho para acolher essa pessoa que está ferida, acolher essa criança ferida, né, que seria dar um lugar para essa criança que foi tão sofrida e permitir que a gente cuide dela, né? Por exemplo, se eu tive uma memória de violência na minha infância, a minha criança está ferida, então isso precisa ser tratado para que eu não leve essa criança para as minhas outras relações no momento presente como mulher. Então, para que isso possa ser cuidado, ninado, eu até fiz o exercício lá na live, né? Peguem uma bonequinha, botem a bonequinha para balançar, que é você cuidando da sua criança, para que isso possa vir à tona, para que esse choro possa sair e que a gente possa trabalhar isso de uma maneira harmônica e empoderar essa mulher para ela conseguir ficar no momento presente, né? No momento presente eu posso pedir ajuda, no momento presente eu tenho, por exemplo, a obrigação de me resguardar como mulher, de proteger meus filhos. Se eu não posso mais ficar com esse homem, né? Às vezes a pessoa fala, mas eu amo ele. Isso muitas vezes não é amor, né? Isso tem outro nome, isso é posse, né? Isso é outra relação, é uma relação abusiva. Então, essa mulher precisa, né, ter esse suporte, esse apoio para que ela possa pedir essa ajuda. Perguntar, onde está a live da criança ferida? A live da criança ferida, deixa eu ver se eu boto aqui... exibir para, eu não sei se eu vou saber mandar, eu vou mandar aqui no chat privado, eu vou pedir para a Camila colocar. Está no meu canal do YouTube, que eu acho que é a Dara Campos. O canal do YouTube está lá, a live, e no IGTV do Instagram, a Dara Campos, está lá. E eu até fiz a UAB Minas tem uma parceria comigo nesse sentido de estar divulgando o trabalho do direito sistêmico, e a gente tem um curso também que aprofunda o tema, que eu acho bacana para os advogados que quiserem se aprofundar no tema, ou as pessoas que gostaram, né? Eu quero aprender um pouco mais. Chama constelaçãonojudiciário.com.br. Constelação no Judiciário. Bom, tá lá. E lá eu faço uma aula só sobre essa questão de violência contra a mulher, e uma outra para explicar o que é gênero, o que é patriarcado, o que é androcentrismo, o que fala aí a Beauvoir e todas essas mulheres que estudaram essa questão do feminismo. Acho que é isso. Camila, você consegue botar aí no comentário geral? Eu botei no privado, não sei botar no geral. Acho que ela já colocou. Já está aqui. Eu gostaria de fazer um comentário que eu acho muito oportuno. Um módulo que eu fiz, aquele módulo em Brasília, Dara, com o Schneider e a esposa, Siglind, e ela fez um comentário muito interessante quando ela estava ministrando o workshop, falando o seguinte:
quando você tiver um padrão repetitivo, que você não consegue explicar, né? Aquela atitude que você não consegue entender porque aquilo está sempre se repetindo e é um fator de sofrimento na sua vida. Tente procurar no seu sistema familiar passado quem talvez tinha esse mesmo padrão, para ver se você, por acaso, não está repetindo aquele padrão, né? Então, isso talvez seja um fator de norte para as mulheres, de ver qual mulher, talvez, na minha família, eu posso estar repetindo esse padrão, né? E tentar usar aquela fala sistêmica de aceitar o destino daquele antepassado e honrá-lo com o seu sucesso, com a sua vitória, e não querer sofrer por ele. Fala um pouquinho para a gente disso aí, Adara. Isso que a doutora Juliana está trazendo é muito precioso. Eu acredito que seja aí o presente da noite, né? Nós ganhamos uma dádiva, que é falar desse tema. Então, além da dádiva, estamos aí com uma última pérola, o último presente, que seria, né, o que fazer em situação de violência. Se eu observo que eu não estou feliz numa relação, ou eu me sinto menosprezada, ou submissa, né, eu gosto muito de pedir que a pessoa observe o próprio corpo. Né? Quando a gente não está bem, a gente observa, vem aquele nó na garganta, né? A pessoa encontra o companheiro e já vem um choro contido, ou ela entra em tremor, o corpo está em tremor, né? Então a gente sabe que ali tem uma memória de trauma que está atuando. E essa pergunta que a doutora Juliana traz, né, é quem na minha família vivenciou essa situação de violência? Né? Se você, como mulher, detecta que alguém na sua família já vivenciou isso, qual que é o alerta? Né? Então, alerta vermelho. Pode ser que você esteja repetindo a história de uma mulher na sua família que já passou por essa situação de violência, ou possa ser que você esteja aí no que a gente chama de leal a esse ambiente familiar que tem relações tóxicas não resolvidas. Então, o que você deve fazer? Que ela trouxe de sugestão aqui a fala sistêmica, né? Você pode visualizar essa mulher na sua frente, digamos que é uma tia que sofreu violência, né? Querida tia, deixo essa história com você, né? E por amor a você, eu agora faço diferente. Então, é como se você faz uma entrega de que aquilo passou, né? Passou, aquilo diz respeito ao destino dela, à história dela, e não é honrando esse sofrimento, não é repetindo essa história que a gente vai resolver essa situação, muito pelo contrário. Como que a gente honra, né, os nossos sistemas familiares? Respeitando esse passado, mas construindo um futuro melhor, construindo algo novo, algo diferente. Então, você sai da lealdade do sistema e você entra na força do sistema. É como se você tomasse um choque ali de 1000 volts, né, e falasse, agora vai, agora caminha para a vida. Então, eu acredito que isso seja um grande presente que a gente está tendo essa noite. E repito, para todas as mulheres que estão me ouvindo, né, depois esse vídeo vai ser replicado, espero que ele possa contribuir muito nesse sentido, que é, se, por exemplo, você está sendo xingada, agredida, né, seu corpo não reage bem, né, tem mulher que às vezes comenta assim, nossa, eu não aguentava nem sentir o cheiro da pessoa, eu não conseguia ouvir a voz, ou ele entrava em casa, meu corpo já começava a tremer. Então, alerta vermelho, você deve estar em situação de violência, pode estar em situação de violência. Qual que é a primeira coisa que tem que fazer? É muito difícil numa situação de conflito a gente ficar só com os nossos pensamentos. É muita coisa que impacta, né? Então, e ainda tem essa questão social, cultural, de que a mulher tem que manter a família, de que ele às vezes é o pai dos filhos, ela não pode deixar o pai dos filhos, por exemplo. Mas isso é um perigo também para as próprias crianças, né, que estão ali também num ambiente de violência. Então, se você não pode contar com a sua família, o que é muito comum também, infelizmente, muitas casas não são, nem sempre o lar é um lugar seguro, isso é um grande mito, né, às vezes o lar é um ambiente de muita violência, mas você tem amigas, você tem aí uma manicure, você tem uma prima, você tem alguém que você pensa assim, eu posso contar com essa pessoa. Então, é para essa pessoa que você vai ligar, ou que você vai buscar.
né? E se mandou mensagem, apague, não deixe a mensagem registrada, né? Se cuide, né? Faça uma precaução, mas não deixe de pedir ajuda. Isso aí. Eu acho que a gente trouxe, pelo menos, assim, uma breve noção, né, do que é essa visão sistêmica, de como ela pode estar auxiliando, né? Então, assim, acho que são essas as considerações, né, que a gente gostaria de fazer aqui, e agradecer muito para a Dara, né, o tempo, a disponibilidade, todo o conhecimento, e sim, vamos fazer o lançamento do livro, assim que tiver uma oportunidade, né, quando a pandemia permitir, ou talvez de uma forma virtual mesmo, que a gente não sabe como que essa situação vai se desenrolar, mas que essa seja uma contribuição. E a gente também tem que aproveitar aqui o momento para convidar vocês para as nossas 2 outras palestras, né? Vai ser amanhã e quarta-feira. Nós vamos ter a presença do Dr. Helkio Mihara, ele vai falar um pouco como que o Ministério Público já está também desenvolvendo e trazendo essa visão sistêmica numa atuação resolutiva do Ministério Público. Então, ele vai explicar para a gente o que é essa atuação resolutiva, de modo a favorecer essa autocomposição. E teremos, na quarta-feira, a palestra com a doutora Cristina Laguna, também uma excepcional profissional, e nós vamos abordar um tema também bem atual, que é a questão das traições e do divórcio na visão sistêmica, né? Como que o desrespeito às leis sistêmicas pode estar influenciando diretamente nessas traições e no divórcio. A gente sabe que a Dara já falou bem aqui, como que essa falta de convívio anteriormente e o convívio na pandemia está realmente sendo um fator de contribuição para o divórcio. Mas, assim, por outro lado, se não existir um relacionamento, né, talvez seja até bom esse rompimento em busca de um relacionamento saudável, não abusivo, porque muitas vezes as pessoas se acomodam né, pela comodidade, ficam naquele relacionamento, mas isso é um perigo muito sério, porque quando a pessoa vai se acomodando, ela sem perceber, ela vai a cada dia deixando de se valorizar e entrando numa depressão. E a própria depressão faz com que ela não consiga depois romper essa situação que ela foi deixando. É a história de cozinhar o sapo, né? Coloca na água, ele não vai percebendo a situação que está, e aí na hora que vê não tem mais jeito. Então, como a doutora Dara falou, é um xingamento, é um desarranjo, ligou o alerta, não deixa essa situação essa situação continuar, para que você talvez se veja numa situação que você pode não conseguir sair sozinho, né? E se já chegou nessa fase, procure ajuda e lembre que a sua família pode ser pode ser que não seja a melhor opção, porque ela pode estar também nessa consciência de clã, pode querer manter essa situação toda, achando que isso é o normal, manter a família bem em detrimento do seu sofrimento, né? E você não precisa passar por isso, você pode honrar sua família de uma forma melhor. Então, Adara, muito obrigada, gostaria de te passar a palavra para falar, né? Eu queria só colocar aqui, Juliana, colocaram aqui que a comissão, que a OAB parece que tem um núcleo de atendimento à mulher, então acho importante a gente estar destacando, e aí, mais uma vez, parabéns à OAB Minas, que é bem ativa em várias questões sociais, e colocaram aqui também que tem um projeto chamado Justiceiras, que oferece orientação gratuita na área jurídica, psicológica, médica, então muito bacana saber disso também.
tá? Bom, outras pessoas aqui que agradeceram, é uma alegria ver aqui o nome de vocês, né? Deixo um grande abraço em todos que nos acompanharam. Divulguem a live e ajudem outras mulheres a sair nessa situação de violência. E, mais uma vez, parabenizo a UAB, parabenizo a você, doutora Juliana, pelo ciclo de palestras, né, esse movimento bacana que você tem feito, e assistam, então, amanhã os nossos colegas contribuindo com temas tão relevantes. A minha gratidão, a minha admiração ao AB Minas, a você como pessoa, como profissional, e um grande abraço no doutor Raimundo também, que faz um excelente trabalho aí à frente da UAB Minas, e gratidão a Camila, que nos deu esse suporte aí, e achei a plataforma muito bonitinha, vocês estão de parabéns. A joia. Dara, muito obrigada, e a gente vai encerrando por aqui. Tá bom. Um beijo grande. Tchau, tchau.